Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje me recordou de um tema que já vinha me incomodando há bastante tempo. De graça recebestes, de graças dai. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 8. A fé é um dom gratuito e, justamente por isso, eu comecei a me perguntar: será que, em alguns momentos, nós cristãos, nós estamos correndo o risco de transformar aquilo que deveria conduzir as almas a Deus em algo excessivamente submetido à lógica de mercado e tudo mais? E bom, antes de continuar, eu preciso deixar algo muito claro. Este vídeo não é uma condenação a produtores de conteúdo, professores, evangelizadores ou pessoas que trabalham com formação católica. A própria doutrina social da Igreja reconhece que instituições e iniciativas apostólicas precisam administrar recursos com prudência e responsabilidade. Portanto, não estou dizendo que todo sustento financeiro seja errado, porque a reflexão aqui é outra. Até que ponto a lógica mercantil, o marketing agressivo e certas disputas dentro do meio católico online podem acabar obscurecendo o espírito da evangelização? O bem maior. O cristão não é chamado apenas a evitar o mal. Ele é chamado a buscar o bem maior. Os santos sempre compreenderam isso. E, diga-se de passagem, muito bem. Santo Inácio de Loyola popularizou a expressão ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. Ou seja, mesmo quando algo é lícito, ainda vale a pena nos perguntar: isso realmente conduz ao maior bem possível? E foi justamente pensando nisso que comecei a refletir sobre a forma como tratamos conteúdos de formação na internet. Afinal, existe uma diferença entre buscar um sustento legítimo e deixar que a lógica do mercado passe a dominar a lógica pastoral. Então aqui entra um ponto muito importante. Quando conteúdos essenciais da fé começam a ficar excessivamente condicionados ao poder financeiro das pessoas, corremos o risco de afastar justamente aqueles que mais precisam: os pobres, os simples, os recém-convertidos e as pessoas que ainda estão tentando compreender essa fé. Talvez valha a pena refletir. Estamos organizando nossos apostolados com verdadeiro espírito de serviço? O perigo da mercantilização. Ao longo dos séculos, a Igreja sempre defendeu a gratuidade do anúncio do Evangelho, principalmente nos elementos fundamentais da fé: a Sagrada Escritura, o Credo, os sacramentos, a vida moral e a oração. Essas coisas não podem ser reduzidas apenas a uma lógica de mercado, uma lógica de produto. E o risco aqui não é apenas econômico. A gente chega num plano que é superior, o espiritual. Porque quando tudo começa a girar em torno de algoritmo, retenção, marketing, disputa de público, guerra de influência, corremos o risco de esquecer o essencial: levar as almas a Deus. E, infelizmente, existe outra situação relacionada que me preocupa ainda mais.
disputas entre influenciadores e grupos católicos, que infelizmente são mais recorrentes do que a gente pode imaginar, mais frequentes do que a gente pode perceber. Hoje em dia vemos, mesmo assim, quando conseguimos perceber, com frequência, acusações públicas, polarizações, campanhas indiretas, ataques em grupos, ataque entre grupos e uma espécie de competição religiosa online. Que receita do capeta! Porque muitas vezes tudo isso começa em nome de uma defesa da verdade, de uma defesa daquilo que é o certo, mas termina só alimentando vaidade, alimentando divisão e um certo espírito de facção. E os que mais sofrem com isso, normalmente são justamente aqueles pequeninos que eu citei antes, os recém-convertidos, mas também os jovens, as pessoas simples, que entram na internet procurando Cristo, mas por muitas vezes só encontram uma torcida organizada. O escândalo dos pequenos. As redes sociais frequentemente se transformam realmente num verdadeiro coliseu de ego, ideologia, e isso infelizmente também acontece dentro do meio católico. Muitos influenciadores acabam se tornando mais preocupados em vencer debates, formar nichos, conquistar público, expandindo assim realmente com uma lógica bem ímpar, podemos dizer assim, do que em verdadeiramente conduzir pessoas à santidade. E eu digo isso não com ódio, mas é que essas pessoas continuam tendo minha oração, Continuam sendo, assim como eu, filhos no Filho. Mas precisamos reconhecer que existe uma lógica do escândalo se espalhando. E Nosso Senhor já foi muito claro. Ai de quem escandalizar um destes pequeninos. Portanto, o maior risco aqui não é simplesmente algo econômico, mas é a perda de almas, não de cédulas. Porque muitas fiéis, simples, quando presenciam essas disputas constantes, um marketing às vezes muito agressivo também, algo realmente nível tribalismo, cheio de guerras, intrigas internas. E isso se a bolha não estourar, acabam se decepcionando e se confundindo, e por vezes até se afastando da fé. Prudência e caridade. Mais uma vez, não estou dizendo que todo curso pago seja errado, mas a grande chamada reflexão aqui é: existem situações legítimas, existem necessidades reais, existem apostolados sérios, mas acredito que valha a pena recuperar algumas perguntas. Estamos facilitando o acesso dos pobres? Estamos oferecendo alternativas gratuitas? Algo semelhante a um freemium, ao menos, sabe? Estamos evangelizando ou apenas construindo audiência? E estamos formando discípulos ou consumidores? Então, a caridade cristã não se resume a apenas evitar erros morais, mas ela também faz um convite: buscar formas mais generosas de servir. E talvez justamente por isso, muitos dos maiores santos evangelizadores de toda a história da igreja insistiram tanto na pobreza evangélica, na simplicidade e na gratuidade. E eu acho que já está bem claro, esse vídeo não é uma condenação.
E se você prestou atenção, você percebeu. É um apelo. É um convite à reflexão. Porque evangelizar não é monetizar a fé. É entregar Cristo às almas. E se realmente buscamos a maior glória de Deus, então isso precisa aparecer não apenas em palavras que pregamos, mas também na forma como organizamos estes apostolados, por mais visíveis ou invisíveis que eles sejam. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando Deus reina verdadeiramente no coração, todo o resto encontra ordem. E talvez seja justamente disso que mais precisamos hoje. Menos vaidade, menos disputa, menos marketing de guerra. E mais espírito de serviço, mais caridade, mais prudência, mais Cristo. Vale.